Segunda Samuel, capítulo de número 9. Livro, graças a Deus, de Segunda Samuel, capítulo de número 9. Graças seja dada o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1 a seguir. Todos acharam? Amém. Graças a Deus. Ele disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: tu és Ziba? E ele disse: eu servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use como ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. Deus é bom. E é que temos aqui a leitura conhecidíssima de vocês. Todos vocês conhecem essa história. Bom é que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela torna-se nova toda manhã. Se assim não fosse nova toda manhã, irmão Fernando, essa palavra tornaria simplesmente um gibi, tornaria conto e tornaria histórias enfadadas. Porém, por ser nova toda manhã, ela é um livro novo na nossa casa, todos. Aleluia! Cada dia que você for na estante e procurar esse livro, você se depara com uma nova enciclopédia. Cada dia que você quiser comer uma porção de maná, a palavra ela tem uma surpresa, uma nova receita, ela tem uma nova vitamina, ela tem um novo pão, ela possui tudo aquilo que nosso espírito necessita. Mas o que é que nós temos aqui? Irmãos, tem coisa que a gente pensa que vai ficar do jeito que está. Tem coisa que a gente imagina que nunca vai dar certo. E tem um pessimista, e as pessoas que são tão pessimistas, que se fazer calor, o calor não serve. Pensa que vai ficar assim. Daí a pouco é um tempo de chuva, representa tudo. Se chove muito, acha que vai chover pro resto da vida. Daí a pouco brilha o sol, está no horizonte e muda tudo. Deus não se confina no espaço. Por isso que nós nunca pensamos, devemos imaginar que as coisas vão terminar do jeito que está. O que é que nós temos? A Bíblia diz que quando Saul reinou, Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul era um rei tão ruim, se é que pode chamar de ruim aquela pessoa, porque não era um rei ruim, era um rei sagaz. Sabe o que é sagaz? Sagista. Gostava de tirar proveito das coisas, mas sem dar a devida importância que as coisas valem. Existe situação, irmão, que nós temos que dar devida importância mesmo, a segurar com as mãos, não soltar não, porque se as coisas passar, nós vamos sentir a falta daquilo. A Bíblia diz que quando Saul foi chamado para ser rei, Saul era tipo do menino que não podia empunhar-se no canivete. Saul pegou um exército, ainda não treinado, já foi lutar contra Filisteu e colocou Davi na frente. A Bíblia diz que quando Davi amava Mical, o rei Saul, desejoso que Davi morresse, disse:
que eu falei, que aquele que lutasse contra o gigante, matasse o gigante, casaria com uma das minhas filhas, eu não vou dar Mical. Eu vou deixar Mical para depois e vou dar Merab. Merab era a filha mais velha. Como no Antigo Testamento as moças casavam com um véu sobre o rosto, Davi naquela noite não desconfiou que a moça estava trocada. Não percebeu que ao invés de Mical estava Merab. E quando Davi no outro dia percebeu que era Merab, o rei disse: eu sou rei, o que eu fiz está feito. E Davi teve que tocar um barco à frente com Merab. Mas a Bíblia diz que o coração de Davi ardia por amor a Mical. Um dia Saul veio que a batalha estava perdida, mas especialmente para matar Davi, ele queria matar Davi. Ele fez um outro voto com Davi: olha, se você achar por bem lutar contra os filisteus, seria bom, eu te dou Mical, mas você vai ter que matar tantos homens na guerra. E Davi disse: meu Deus, mais uma vez empunhar contra filisteu não vai ser fácil. E foi a guerra, e Deus deu a vitória. E Saul pensou com ele: o homem venceu na primeira vez com Golias, derrubou Golias. Agora eu fiz um voto ao contrário, ele casou com Merab, não nem importou com a situação, não reclamou da situação. Tem gente que reclama com tudo, viu, irmão? Reclama de uma vírgula se colocar uma frase. Reclama de tudo. Davi não reclamou por ter casado com Merab. E quando casou-se com Mical, a Bíblia diz que um dia Saul, vendo que Davi foi lá, matou os filisteus, voltou, casou-se com Merab, estava vivendo tudo bem, a coisa estava indo boa. Saul pensou-se consigo: desse jeito lá, e perseguiu Davi para matar Davi. Mical, que amava Davi, tinha Davi no coração, estava todo do jeito que ela queria. O moço que ela amava estava com ela. Aí Mical viu que seu pai Saul queria matar a Davi, pediu para que Davi fugisse por uma pequena janela. E Davi, fugindo pela janela, quando Saul entrou, a Mical, para que pudesse dispersar o dedo do pai, colocou sobre uma cama uma pedra, com um pano envolto sobre a pedra, dizendo que era Davi, e cobriu. Quando alguém entrou, que foi na porta do quarto, Mical disse: Davi está doente, ele está com febre alta, depois eu peço para que vocês visitem. Até esse inteirinho da tramóia, deu tempo que Davi fosse embora. Saul, não contente com aquilo, reclamou com a filha: travesseu, você me enganou, você me traiu, só por causa disso. Você vai ver o que eu vou fazer com vocês. Saul, tem alguém da casa de Jonas para que eu possa abençoar? Aleluia! Vocês não lembram se na casa de Saul sobrou alguém? Tem coisa, irmão, se nós pararmos na história, eu adoro olhar calendário antigo. Outro dia eu olhei um calendário da empresa de 1971. Eu disse: meu Deus, sabe só quem colocou essa relíquia aqui? Quem esqueceu essa coisa chique aqui? Eu fiquei olhando 1971. Não, que coisa maravilhosa, eu tinha 6 anos de idade. Eu disse: meu Deus, eu vou apanhar nesse calendário, vou levar. Mas se eu pegar, vou, não pode. Pedir não vou, porque ninguém vai me dar um calendário dessa relíquia, 1971. Eu fiquei olhando todos aqueles meses. E aqueles meses eu comecei a lembrar coisa. Lá da minha infância. Foi nesse dia, foi nessa data. Está lá o calendário. Todo dia eu passo por aí, dou uma parada, dou uma olhada e me traz lembranças. Foi o que aconteceu com Davi. Tem alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? E a Bíblia diz que por causa disso Davi não voltou mais em casa. E durante os longos anos de viagem, fugir de Saul, Mical casou com outro homem. Quando Mical casa com outro homem, que forçado pelo pai, Davi nem ficou sabendo o que acontecia. Um dia Saul vai para a guerra e a coisa engrossou. Deus é sempre contra aqueles que fazem mal. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus, e passeia sobre toda a terra. Aleluia. Mas a Bíblia diz que dos maus ele corta a légua, ele passa ao lado. E Saul vai para a guerra. E na guerra
numa emboscada. Saul viu-se perdido e já não tendo mais o que fazer, pediu para que alguém punhasse sobre ele a espada. Os soldados ficaram com medo, porque era o rei e era ungido. É sério esse negócio, irmão. Eu tenho medo de tocar a mão em ungido, irmão. Estou fora de mexer com ungido. Por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não o fez, porque sabia que Davi era ungido, Saul era ungido, não fez. Saul, perdendo a guerra, viu que já estava perdido toda a batalha, pediu para que empunhasse sobre ele a espada. Os soldados não o fizeram. E Saul pulou sobre a espada e matou, e se morreu. E suicidou-se. Naquele dia, tanto Saul como seus 2 filhos morreram. Jonas com eles. E Davi voltou para casa e ficou o capitão de Davi, de Saul, no lugar de Davi. Saul havia morrido, o capitão ficou no lugar. O reinado estava falido, tinha quebrado a estrutura do reinado. O capitão estava de cabeça baixa e chamou Davi. Davi, já morreu o rei, a família do rei está acabando. Você não quer reinar você não quer tomar conta do rei? Irmãos, que coisa linda. Deus, para poder colocar Davi num lugar de sucesso, virou o reinado de ponta cabeça. Deus, para nos abençoar, irmão, faz coisa tremenda. Eu tenho aqui em Jundiaí, mais precisamente aqui perto do Ovelha, um parente da Neuza, é pastor da Assembleia de Deus, e ele contando, é tremendo, irmão. Deus, para te abençoar, faz coisa. E ele disse, bem antes dele imaginar que Deus ia fazer isto, ele trabalhando na empresa, saiu tomando conta da igreja, saiu da empresa, e agora pastoreando a igreja, mas começou a cuidar de chácara. Sabe, irmão jardineiro? Cuida aqui, cuida ali, cuida lá. E parecia que, e agora? Tudo certo? Estava tudo ok? E agora vai cuidar de chácara. Dias depois, ou tempos mais tarde, ele cuidando de chácara, foi trabalhar exatamente na casa de uma mulher, que era advogada. E a mulher simpatizou-se com ele, achou graça nele, e disse, você já é aposentado? Ele diz, ainda não. E ela disse, pode deixar comigo, eu vou aposentar você. Eu vou lutar por você. E Deus entrou na causa, e ela aposentou ele. Sabe quando você pergunta, e aposentadoria? Você aposentou? Aposentei bem. Eu estou bem, eu estou maravilhado, eu estou contente, eu estou feliz, porque Deus deu vitória. Deus para abençoar, irmão, abre porta onde não tem. E se não tiver porta, faz um muro e abre uma porta nela, só para você passar. E assim Deus faz. Deus abençoe. Eu estava dizendo ainda hoje com um crente, eu só me rodeado de crente 24 horas, eu estava dizendo com um crente hoje, se os crentes soubessem o tamanho do Deus que possui, não importava com circunstância nenhuma. Bem antes de Davi perguntar quem tem da casa de Saul, Davi tinha levado a arca para Jerusalém. Já tinha visto morrer Uzá tocou na arca e morreu. É interessante, já tinha visto Mical zombar dele. É tanto que Mical falou para Davi assim, que é isso? Será que você não é rei? Na frente das tuas servas, você mostrando a sua vergonha. Aí Davi diz assim, olha, se na frente delas eu faço isso em louvor a Deus, que diria então na frente da arca? Sabe o que Davi estava dizendo? Deus exalta os humildes, eu quero
O dia de quinta-feira de hoje não é o sábado de amanhã, de depois da manhã. Não é, irmão. Por isso que tem pessoas que imaginam assim. É sério esse negócio, irmão. Imaginam que hoje é figura de ontem. Não foi, e não é, e não vai ser. E nem será, nem se perto, característica de amanhã ou depois. Tá? O crente tem que vir para a igreja e aproveitar, come a palavra. Aleluia. Bebe a água. Porque sabe de uma coisa: se amanhã passares por um deserto, tem água para seguir em frente. Tem comida para saciar dias depois. E Davi havia feito isso. Louvou a Deus na frente da arca. Viu Uzá morrer, não reclamou. Mical criticou, Davi não revidou. Aí Davi diz assim: agora eu estou lembrando uma coisa. Em todo o meu período de sofrimento, Deus deu vitória. Mas eu estou lembrando que eu fiz um pacto com Jonatas, finado Jonatas. Será que sobrou alguém da casa do finado? Será que sobrou? E eu, como rei, melhor do que ninguém, deveria saber dessas coisas. Tem coisa que a gente tem medo até de querer saber, irmão. Mas não precisa querer ter medo, não. Uma vez eu tentei correr atrás de algumas notícias. Meu pai dizia assim: olha, quando eu tinha 1 ano de idade, ou seja, ou melhor, quando eu tinha 25 dias de nascido, minha mãe morreu. Meu pai dizia para mim. Minha mãe faleceu. Eu não conheço a minha mãe. Eu queria, eu tenho mais parentes, mais irmãos, mas eu nunca vi, depois daquilo, nunca mais eu vi, depois dos 17 anos. Olha quantos anos, ele está com 78. E aí eu disse: pai, você não tem vontade de conhecer seus irmãos, não? E juntamente com meus irmãos, influenciamos, vamos atrás, tem site que acha, tem programa que encontra, será uma alegria. A gente foi encher o coração do então querido pai. Ele pensou, meditou e disse: vamos deixar isso para lá, meu filho. Tem coisa que a gente vai atrás e traz mais amargura. Tem coisa que a gente vai atrás e traz mais tristeza. E eu disse: mas o senhor não gostaria de ver? Ele disse: eu queria ver, eu tinha vontade de ver. Mas vamos deixar para lá. E a respeito disso, deixamos para lá. Mas será que trazia somente amargura? O que Davi estava dizendo era: embora existam as amarguras, o que Davi queria é lembrança de um passado que traria para ele alegria. Aleluia. E aí a notícia chegou. Da casa de Saul só existe um cidadão chamado Ziba. Irmão, interessante olhando para Ziba. Eu fico triste com Ziba, não, vocês leram. Ziba era servo de Saul. Vai comigo. Ziba era servo de quem? Saul. Ziba era servo de Saul, não era servo de Davi. Ziba era servo no palácio do rei Saul. E quando Davi chamou Ziba, que chamaram Ziba, que Davi não chamou, chamaram Ziba até Davi. Ziba já veio, vou levantar a cabeça. Hoje é meu dia. Multiplicador, irmão. Pensa num nome maquinador. Ele deu um nome em todo mundo, irmão. Ele deu até meu Timóteo. Já veio pensando. Quando chegou na frente do rei, se ajeitou, e o rei disse: tu é Ziba? Ele disse: teu servo. Teu servo o quê, irmão? Era o primeiro dia que estava vendo. Sabe o que ele estava querendo? Oferecer o calcal numa posição. Mais que depressa, uma posição. Pensando: se eu falar que eu sou teu servo, Davi já vai. Davi, diante da resposta: teu servo, Davi continuou silêncio. Davi continuou o mesmo Davi. Davi nem sequer abriu os lábios. Davi continuou calado. Tem hora, irmão, que é melhor ficar calado. Eu disse que é melhor ficar calado. Tem hora que calado é melhor. Tem uma pergunta, tem uma frase que diz assim: existem horas que o silêncio é resposta. Irmão, até Deus faz isso. Deus diz sim, Deus diz não, e Deus fica em silêncio. É resposta também, meu irmão. Se Deus ficar em silêncio, tão somente acredita: Deus está no negócio, mas está em silêncio. E quando disse: tu és Ziba, ele disse: seu servo. O rei diz assim: existe alguém da casa de Saul para que eu possa ajudar, que eu possa abençoar? Já subiu para a cabeça. O quê? A primeira coisa que já pensou: existe Mefibosete.
Mefibosete aqui chama a vergonha da vergonha. Mefibosete é vergonha dupla. A vergonha da vergonha. É tirar a vergonha da própria vergonha. Não sei porque deram o nome desse coitado desse menino desse jeito. A história diz que Mefibosete ficou aleijado dos 2 pés quando, numa guerra com Saul, com os filisteus, com aquele povo, a ama do menino, a mãe que cuidava de Mefibosete, correndo do menino, foi pular a escada da casa, caiu, quebrou os 2 pés. Os ortopedistas da época não foram capazes de acertar o pé de Mefi, ou Mefibosete. Parece que eu vejo agora o menino gatinhando, é sério, irmão, esse negócio. Ia para lá e para cá, os pezinhos para trás. Não tinha jeito de andar. Era rei, filho de rei, andando os pezinhos para trás. Para lá e para cá. Como era jogado as traças, levaram ele para Lodebar. Lodebar aqui é cidade sem passo. Lugar de ninguém, terra de ninguém. Irmãos, diz a história que quem morava em Lodebar, é sério esse negócio, irmão. Quem morava em Lodebar surpreendia. Não tinha esgoto, não tinha nada que chamava atenção no Lodebar. Nem sequer ovelhas tinha em Lodebar, porque não era a cidade sem pasto. Não tinha ave, não tinha reis, não tinha criação, não tinha animais, não tinha ninguém. Diz os historiadores que só havia em Lodebar gente refugada da sociedade. E Deus é tremendo, irmão. Aí, gente refugada da sociedade. E Deus que é tremendo fez o seguinte: para onde eu vou levar Mefibosete? Vai mandar para Lodebar só porque tem os pés aleijados e quebrados. Eu vou fazer o seguinte: lá em Lodebar eu preparo a casa de Marquir. Marquir era um sheik, irmão. Era um sheik lá naqueles. Já viu Dubai, aqueles homens ricos de Dubai, aqueles homens riquíssimos que existem naquele deserto. Era um sheik também. E o sheik naquele deserto havia um homem rico, sheik. E diz que o rapaz foi levado exatamente para a casa dele. E lá ficou esquecido, diz os historiadores, por quase 20 anos. Eu disse por quase 20 anos. Tem alguém, irmão, pode haver até nós. É sério esse negócio. Se não conseguir cumprir alguma coisa em poucos dias, é sinônimo de, primeira coisa, esquece. Segunda coisa, não me fale mais nisso, porque já não deu certo. A terceira coisa, olha, se tivesse dado certo, tinha dado, por isso que eu não gosto que fala. E a quinta, não toque nesse assunto, eu prefiro que não fale, e eu vou. Então tem um ditado que diz assim, irmão, como é que diz? Eu não gosto de quem fala, não fala. Eu tenho um negócio que o pessoal diz aí, para poder estripar aquela situação. Mas tem uma coisa, viu, irmão? Aprenda a esperar. Mefibosete, quando cresceu, mal lembrava de que era rei, mal lembrava de que era príncipe. Mas Deus tem o seu tempo e prepara ele no tempo certo. Eu estava falando algumas coisas da Bíblia aqui, e o comentarista, de relance eu passei. Eu li uma frase no rodapé dessa Bíblia que me impactou. O comentarista colocando assim: Deus para todas as coisas deu o seu tempo. Deus deu o seu tempo para todas. Irmão, o dia de você cantar, Deus deu o seu tempo. O dia de você pregar, Deus deu o tempo. O dia de você comprar roupa, o dia de você comprar a roupa, Deus. E o dia de comprar sapato, Deus deu o tempo. O dia de cortar o cabelo, Deus deu o tempo. A hora de fazer a barba, Deus deu o tempo. Deus tem tempo para tudo na terra. E vem Salomão e diz: para todas as coisas existe tempo. Então não se precisa preocupar, não. Tem um dia de Deus abençoar e tem um dia que você só vem para receber. Isso aí, irmão. Tem um dia que você só receber, só para ouvir. E tem um dia de Deus te dar a vitória. E lá na casa de Marquinhos, em Lodebar, jogado as traças, cansado de comer farinha. De novo, hoje nesse lugar aqui, os amiguinhos passavam para ir para a escola, não ia para a escola, porque não tem condições. Olhar, filho, você é Mefibosete. Tá? Quem colocou seu nome de Mefibosete? Vergonha da vergonha. As amigas davam risada. É tanto, irmão, que quando Mefibosete chegou na frente de Davi, que Davi disse assim: Mefibosete. Parece que Davi falou assim: ai, menino, eu te lembro de você quando era bebezinho, rapaz.
assim, e ele disse: eu não sou nada, na tua frente eu sou como um cão morto. Segura, irmão, cão morto aqui é 2 vezes pejorativo. Em Israel, chamar uma pessoa de cão era maldição. Segundo, dizer que era um cão morto era réu de morte. Ele estava dizendo assim: pode me matar, porque todo esse tempo que eu fiquei em Lodebar, eu não prestei para nada, eu só preferi morrer, só desejei a morte. O que é que eu estou fazendo na sua frente? Tem situação, irmão, que a gente pensa assim, ó, não vai dar nada certo, as coisas desandou, como diz o Nordeste do Brasil, está tudo dando ruim, a situação não vai dar nada, é mentira, agora é que vai dar certo. É que Deus pega aquilo que não é, só para confundir o que é. Tem mais uma: se Deus deixasse tudo dar certo, nós dizíamos que foi nós que fizemos. Como ele deixa inverter a situação, aí nós louva a ele, dá glória a ele e louva ele. Ele está toda a glória. Os irmãos de Corinto, apaixonados por querer pregar, por querer cantar e por ter os dons, disse o apóstolo Paulo: eu acho que esses dons Deus deveria ter colocado num vaso de ouro, viu? É muito gostoso, Paulo. Ai, que maravilha quando eu estou pregando. Eu me sinto muito feliz. Olha, quando o irmão está cantando, o irmão Fernando está cantando, é uma bênção. Sei por que Deus não colocou esse vaso, esses dons em vaso de ouro? E Paulo disse: não, irmão. Deus não colocou o tesouro que vocês querem, esse amor de pregar, de cantar, de ser, essa vontade de ser crente em vaso de ouro, porque se assim fosse, daria tudo errado. Por isso que Deus colocou tudo isso num vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas sim dele. É por isso que às vezes a gente vem cansado para a igreja. Ai, quinta-feira, acaba logo. Mas sabe de uma coisa, tu é vaso. Tu tem que tu és barro por causa da canseira. Mas sabe uma coisa, dentro de você tem algo mais excelente. Não, você mandou, se mandou, eu vou pedir para você falar. Vira aí, eu falo para o seu irmão, irmão Sebastião, diz assim, ó: você tem algo excelente, embora barro, vai vira. Você tem algo excelente, embora você é barro. E se você é barro, não se preocupa. Se Deus quiser quebrar e fazer de novo, Ele faz. Mas sabe o que Deus vai fazer? Um vaso novo. Um vaso novo. É lindo isso. Uma vez, irmão, olha a hora que aconteceu. Olha a hora que aconteceu, irmão. Eu vou parar já. Eu quebrei um vidro de perfume da minha irmã. Minha irmã ganhou no 1970, ela ganhou um vidro de perfume. Era uma pata, irmão, dentro de uma cesta, com um biquinho, vidro muito fino. E minha mãe guardava aquilo dentro de um baú, aquelas malas, talvez vocês, poucos de vocês conhecem. Manaí, irmão Roberto, alguns irmãos talvez conhecem. Uns baús, umas malas que tinham a única tampa. E minha mãe foi lá. E eu dei uma que estava doente, irmão. E como doente eu tinha todo o direito de mexer no que eu queria. E minha mãe disse: coitadinha, assim está muito mal. Deixei. E eu pensei em andar para dentro do quarto. Eu cheguei exatamente onde estava o perfume, dentro de uma cestinha, uma patinha dentro da cesta. E eu olhei para aquilo, estava tudo vedado, não tinha tanto perfume. Eu disse: mas não tem lugar de abrir. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu pensava que quebrava só o bico, quebrou por inteiro. Aquilo virou perfume que não acabava mais nunca. O cheiro, o perfume. E eu saí dali chorando, com a boca no alto, porque eu sabia, valia a pena chorar, porque lá vinha coisa. Lá vinha coisa. Eu nunca esqueci, sabe quantos anos faz isso? Quase 40 anos. Eu nunca esqueci. Primeiro, porque eu fico rigido por ter mexido naquilo que quebrava muito fácil. Segundo, o que tinha dentro era caríssimo e era presente. Sabe o que o senhor quer dizer com isso? Eu e você somos vasos de barro, então cuida bem. Glória a Deus. Cuida, coloca no fundo do baú, zela bem, porque se bater numa quina de qualquer coisa, já quebra. O que está dentro, perde.
Eu estava aqui, outro dia aqui, uma sociedade aqui, alguém me procura e diz para mim assim: tem minhas passos aqui, ai. Me disse, aí, eu digo, é minha área. Irmãos, não existe área e não existe praia. Existe poder, existe graça, existe bênção, existe dependência de Deus. Ou seja, dependência de Deus. Mefibosete dependeu totalmente de Davi. E Davi olhou para Mefibosete e disse: Mefibosete, rapaz, como eu te amo, meu filho. Rapaz, mas escuta aqui, Mefibosete. Talvez você nem se lembre, filho. Talvez você nem saiba. Eu saí lá de Jerusalém para vir para esse lugar aqui. Essa charrete que está aí fora, diz o historiador, foi uma charrete que o buscou. Mefibosete olhou a charrete e disse: ela do povo. Essa charrete foi reinado. Sim, sou eu hoje, rei de Israel. Seu avô foi, mas a charrete ficou. E é nela que você vai voltar para Jerusalém. Pode você passar por beco, por valado, por montanhas, passar por fases difíceis, mas Deus quando te coloca no colo, vai voando por cima, e você não vai sofrer eternamente. Parece que eu vejo agora Marquíria, irmão. Puxei. Você vai levar o Mefib, né? Mefibosete, vou levar o Mefibosete. Mas eu cuidei dele até hoje. Cuidou não. Você guardou e não levar. Cuidar, mas a partir de hoje. E Mefibosete perguntou: o que eu vou fazer lá no reinado? Um homem como eu. Você que vai fazer? Não tem nada para um homem aleijado como eu ficar lá. Tem gente, irmão. É certo, vamos para cá. Para quem vai, uma coisa da oração, eu vou 3 da madrugada. Igual o sermão de Paulo, diz que eu caio da janela. Igual o sermão de Paulo. Eu vou me piscar com a espada. E quando ele chega, puxando ele para Mefibosete, levava para Mefibosete: o que eu vou fazer lá? Eu estou aleijado. Irmão, tem gente que é assim. Nós, às vezes, irmão, é sério esse negócio. Pensa que na casa do rei não tem nada para fazer. E Davi diz: sabe o que você vai fazer lá? Você vai comer na mesa do rei. Não diz que vai trabalhar não, irmão. Você vai sentar na mesa do rei. Você entende isso aí? O que eu vou fazer? Você vai comer na mesa do rei. Você vai sentar na mesa do rei. Segura. Agora vou ficar mais um tempo. Sentar na mesa do rei, irmão? Não vai não. Eu sentar na mesa do rei? Primeiro, para sentar na mesa do rei tem que ser amigo do copeiro. Sentar na mesa do rei não é para qualquer um. Tem que ser amigo do copeiro. E o
Eu disse, glória a Deus. Graças a Deus. Oh, que bom. 179. E vai passando o tempo. E só vai saindo aí. E eu disse, eu estou na fila. Eu estou na fila, eu não reto o pé, eu quero lugar. De repente chega um cidadão alto, cabelo bem cortado, e diz assim, 175. E eu acabou. Eu ganhei uma palavra para ele, eu cantava para ele. Esperava, né? 176. Eu disse, já foi. O 77, quem é? Eu juro olhando. Vamos logo, 179, não sei eu. Vale a pena ficar na fila, irmão. É na fila por quê, irmão? Espera um dia, Mefibosete esperou. Chegou a hora, a senha dele foi puxada, Deus puxou a senha. Mefibosete foi para o palácio, foi honrar a cabeça do rei, foi ter a herança de um rei, teve a herança de príncipe, esqueceu de Lodebar e Deus deu vitória. Subverte quem joga a senha fora. Joga a senha fora não, ele coloca no bolso, tá? Leva para casa e diz, a minha senha é minha. A próxima vez eu estou com ela guardado. Louva a Deus, canta a Deus, prega, faz tudo. Eu conversei com um irmão numa igreja aqui, eu só vivo conversando com as pessoas, e ele diz assim, eu também sei tocar bateria. Eu falei, você é baterista, meu filho? Eu toco bem, tocava, né? Tocava, porque faz tempo que eu toquei. Eu falei, por que faz tempo que você tocou bateria? Eu gosto de suar, né, pessoas? Falou isso, por que faz tempo que você tocava bateria? Porque chegou mais gente, e aí, sabe, né, como é que é as coisas? As pessoas já chegam uma na frente da gente. Eu disse, não, filho, não vem todo na frente, não. A mesa do rei tem mais cadeira. É só você sentar o mesmo. É 12 cadeiras, irmão. Jesus tinha 12 discípulos. Tem lugar para todo mundo. Jesus disse, e senhor, se chegar mais um? Jesus disse, a seara é grande. Vocês viram que é pouco? Tem espaço. Fica tranquilo, tem espaço. Não para, começa e Jesus vai dando graça. Meus irmãos no Corinthians ficam um pouco irritados, dizem assim, São Paulo, é muita gente. E aí não dá para nós cantar hoje nem amanhã. Nós vamos Corinthians, eu posso não, fique tranquilo. Só tem negócio de direitinho aqui, viu? Quando vocês se reunirem, um tem salmo, o outro é hino, o outro tem mensagem, o outro vai louvando a Deus, até Jesus voltar. Como você chama, menino? Mefibosete. Você não era Mefibosete de vergonha da vergonha? Opa, pode parar. Eu era, falou bem, mas hoje eu sou Mefibosete, príncipe. Eu moro no reinado. Eu estou aqui porque Davi me chamou. E tem mais uma, eu tenho herança. Diz a Bíblia que todos os funcionários de Davi passou a responder para Mefibosete. Então agora, eu tu vai lá, senhor, irmão, o senhor vai lá? Lá no reinado. Tu vai lá, irmão? Ele dizia, com só morte Mefibosete. Mefibosete chegava, o pessoal batia a cara. Sabe formiga de asa, irmão? Quando você estava de chuva? Milagre, gente. Não, é porque tem formiga sentando no senhor. O senhor não percebe, não? Tem ventilador aí. Lula disse que descobriu que porta tem trinco quando deixou o palácio. O dia da presidência, o último dia da presidência, ele diz, agora eu descobri que porta tem trinco. Sabe o que ele está querendo dizer? Antes, quando estava no palácio, quando chegava o pessoal ia abrir na porta. Ia abrir na porta. Isso aconteceu com minha Mefibosete, viu, irmão? Aquele negócio de abre a porta! Abre a porta para mim, por favor, eu batendo com as mãozinhas na porta, outra hora empurrando com a porta do pé, acabou. Mefibosete tinha porta aberta. Deus abre porta onde não tem, e você vai sentar na mesa do rei. Amém? Irmão, porta difícil. Só para Mefibosete. Aleluia. Porta difícil para afinar Jonatas. Porta difícil para afinar Saul. Porta difícil para Esbozete, irmão de Mefibosete. Eu tinha um irmão chamado Esbozete. Mas agora não, para Mefibosete acabou. Adeus, Lodebar. Adeus, cidade sem pasto. Agora estou em Jerusalém. Nunca mais sairei daqui. Eu prefiro a mesa do rei do que morar em Lodebar. Agora joga comigo, Espírito Santo, vamos dizer. Vira para o irmão e para a irmã e diz assim, você prefere Jerusalém ou Lodebar? Eu prefiro Jerusalém. Vai.